Estamos iniciando mais O Tema é Direito. O Tema é Direito de hoje, nós vamos conversar com a professora Marília Denardim Budó. A professora Marília é professora aqui na Unifra de Direito Penal, de Direito Processual Penal e é doutoranda em Direito pela Universidade do Paraná. O nosso tema de hoje é a mídia e a criminalidade. Marília, seja bem-vinda. Você está trabalhando na sua tese de doutorado neste tema da criminalidade e a mídia. Então, nos conte qual é o objetivo desse estudo. Exatamente, professor. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com o senhor, também grande penalista de Santa Maria. Tenho certeza que o nosso diálogo será excelente. Com certeza. O meu trabalho, primeiramente, a minha formação, ela também é em jornalismo. E em função dessa dupla formação, eu, desde o início do curso de Direito, me interessei muito sobre as questões relacionando mídia e direito. Essa questão da criminalidade é uma das que mais nos bate à porta todos os dias, porque somos invadidos, de fato, em todos os telejornais, nos jornais impressos, por notícias criminais. Além, é claro, dos programas pseudo-jornalísticos que trabalham com questões como investigações policiais e tudo mais. Estudando, então, esse tema, investigando, verificando todas as pesquisas empíricas que existem no Brasil, na América Latina e também em outros países, nós verificamos que é bastante difundida uma imagem, uma determinada representação, uma imagem mesmo sobre o crime, que muitas vezes não corresponde, né, à totalidade, à realidade da criminalidade. Porque há uma opção, assim como toda a profissão do jornalista é vinculada sempre à tomada de decisões a respeito do que será um fato noticiável. O que dá Ibope? Também, claro, esse é um dos critérios para a seleção, né? Então, o que serão fatos noticiáveis e o que não serão. Então, existem alguns tipos de crimes e alguns tipos de autores de crimes que acabam sendo muito mais visualizados pelo público, porque são mais expostos pelos meios de comunicação, em função desses mecanismos de seleção que são ocultos, de certa maneira, porque não são critérios, digamos, abertos, né, que sejam discutidos democraticamente, né, mas que fazem parte, então, de alguns critérios de seleção, como, por exemplo, a audiência. Nós podemos dizer que a criminalidade que vem à tona, quer através do conhecimento que a polícia toma ou quer através das notícias, elas são muito pequenas comparadas com a cifra negra, aquele contingente de crimes que é cometido e que a sociedade não nota e fica sendo chamada a atenção para aqueles crimes, às vezes, que são de menor gravidade do que outros que ficam encobertos e não interessam para a mídia e não interessam para a população? Exatamente. E é muito interessante o senhor fazer essa relação com a polícia e, na verdade, com todo o sistema penal, porque um dos resultados que as pesquisas nessa área de mídia e crime chegaram foi justamente em uma conexão muito direta entre os órgãos oficiais do sistema penal e os meios de comunicação. Então, na verdade, dizer que os meios de comunicação selecionam determinados tipos de crime, na verdade, não significa dizer que eles fazem isso sem nenhuma outra base, sem nenhum fundamento. Eles têm uma fonte. Isso normalmente através das fontes oficiais. Então, na verdade, os crimes que são mais vistos, mais visualizados, mais apresentados pelos meios de comunicação são também aqueles que são os mais perseguidos pela polícia. Agora, um dado interessante, não é de que, ultimamente, a polícia praticamente tem assessoria de imprensa. Ou seja, a polícia comunica aos órgãos de imprensa algumas operações que ela vai realizar, não é? Principalmente aquelas operações que ela sabe que vão ser bem-sucedidas. Não é? Então, a imprensa, também há uma certa, como você diz, uma simbiose entre a polícia e a imprensa, no sentido de dar divulgação para o trabalho da polícia. Agora, a pergunta que eu gostaria que você enfrentasse é a seguinte: isto não traz uma vitimização para aquele que é perseguido criminalmente, na medida em que ele, antes mesmo de qualquer
culpa formal, ele é exposto de forma muito aberta através dos meios de comunicação? Sem sombra de dúvidas. Essa é uma das consequências, na verdade, dessa, digamos, preferência dos meios de comunicação, não só por determinados tipos de crimes e de autores de crimes, mas, sobretudo, por um sistema inquisitorial de busca de provas, de apresentação das provas e de julgamento. Um procedimento, na verdade, à parte do sistema judicial. O que nós vemos é que as acusações que aparecem nos meios de comunicação muitas vezes são meras suspeitas na polícia, nos meios de comunicação aparecem como se fossem já condenações. E um detalhe interessante é que a população, de maneira geral, parte do princípio de que aquilo que foi publicado é verdade. Então, muitas vezes o sujeito ele já é pré-julgado anteriormente pela mídia. E isto traz algum prejuízo para ele no processo? Quer dizer, esta notícia massiva por parte da imprensa, ela tem como, eventualmente, contaminar o juiz ou contaminar o procurador ou o promotor? Sem sombra de dúvidas. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás, quando eu concluí o meu curso de graduação em Direito, eu fiz uma pesquisa com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu os entrevistei, questionando a eles o que eles pensavam a respeito da influência da mídia nas decisões judiciais em matéria penal. E mais de 50% responderam que sim, que exerce uma influência, que essa influência é forte. E quando eu questionei a eles, vários deles já foram juízes do Tribunal do Júri, né? Então questionei a eles essa relação agora no Tribunal do Júri, né? Onde são então leigos que julgam, 100% afirmaram que sim, certeza. Que a mídia exerce influência. Com certeza. Então, na verdade, são pessoas então que têm uma experiência no processo penal, que já presidiram numerosas sessões do Tribunal do Júri, que já julgaram muitas vezes sob pressão da imprensa e que dizem pela sua própria experiência que há influência. Afora isso, não é nada difícil nós visualizarmos os casos concretos que nós estamos acompanhando nos últimos anos. Pegamos, por exemplo, o caso Nardoni, era completamente impossível que esse casal tivesse alguma chance de absolvição em qualquer lugar do Brasil. A rigor, esse processo é nulo. Exatamente. É nulo. Agora, um outro detalhe é o seguinte: devido à massiva notícia sobre crimes que ocorrem, nós hoje, se ligarmos à televisão, nós temos dentro da nossa casa os crimes que acontecem em todo o país e em todo o mundo. A sensação que o cidadão tem, ela fica prejudicada no sentido de que o sentimento de insegurança é muito maior do que a insegurança verdadeira? É interessante essa pergunta, porque eu já analisei alguns trabalhos que fizeram pesquisas empíricas a esse respeito, em outros países, especialmente na Austrália e na Nova Zelândia. Pesquisas, então, que entrevistaram pessoas, questionaram qual era o seu consumo de mídia diário e questionaram elas a respeito do sentimento de insegurança. E a conclusão foi justamente a de que aqueles que têm menos contato com os meios de comunicação se sentem mais seguros. Aqueles que têm mais contato com os meios de comunicação se sentem menos seguros. Então, é um dado interessante, claro, que deve ser contextualizado, aquilo é uma pesquisa realizada naquele local, mas nós podemos visualizar pelo nosso próprio dia a dia, né, que muitas vezes as pessoas que mais sentem medo são aquelas que estatisticamente têm menos chances de serem vitimizadas. Como, por exemplo, as mulheres brancas, elas têm muito menos chances de serem vitimizadas em crimes violentos do que, por exemplo, homens negros. Entretanto, a sensação de medo e insegurança, justamente pela seleção que se faz de quais os casos serão apresentados, então, a vítima perfeita é a mulher branca, de classe média, classe alta. Então, justamente por essa seleção dos meios de comunicação, que apresentam muito mais crimes cometidos contra essas pessoas do que elas realmente acontecem, nós acabamos pensando que nós somos as maiores vítimas, quando, na verdade, a maior parte das pessoas que morrem no Brasil por assassinato são jovens de 15 a 25 anos, homens e principalmente negros. E esses passam desapercebidos porque eles não são notícia. Qualquer crime que aconteça envolvendo a classe média ou a classe média alta, ou mesmo a classe dita A, este crime repercute e aí dá essa sensação enorme de que nós vivemos uma insegurança, quando a insegurança na base da pirâmide é muito maior e não é percebida, né? Exatamente. Então, na verdade, aquelas pessoas que nós
consideramos que nós acabamos vendo como o estereótipo do criminoso, na verdade, eles são as maiores vítimas de assassinatos, e não só de assassinatos, como da própria violência institucional, que é justamente a violência do próprio sistema penal. Então, não é à toa que também é essa mesma população que se encontra abarrotando as cadeias, né? As prisões encontram um número assombroso de pessoas com as mesmas características. São sempre as mesmas pessoas que são buscadas pelo sistema. Nós estamos falando em mídia e criminalidade, e a mídia, quer queira, quer não queira, ela também é um meio econômico. Ou seja, nenhum jornalista é dono de um jornal pelo simples prazer de ter o jornal, ele quer ter lucro. O que tem a rádio é a mesma coisa, o que tem a televisão é a mesma coisa. Então o crime serve para a mídia como um alavancador de audiência ou de vendagem. E dentro desse contexto, já se ouve falar na indústria do crime, ou seja, as pessoas que vivem do crime, sejam elas criminosos ou não, mas pessoas que vivem em razão da existência do crime. E, portanto, esta influência midiática inculcando uma insegurança muito grande também favorece economicamente alguns grupos. Com certeza. A indústria do controle do crime hoje é uma das mais rentáveis no mundo inteiro. No Brasil, nós ainda estamos caminhando, digamos, se está aumentando a lucratividade desse tipo de empresa, segurança privada, as próprias prestações de serviços para os presídios, quer dizer, quanto mais presídios, agora mais já se se fala na contratará. privatização dos presídios. Privatização dos presídios é um excelente exemplo digamos, de um dos mecanismos de lucro dessa indústria do controle do crime. Mas nos Estados Unidos, hoje, com o número absurdo, os Estados Unidos hoje tem a maior população carcerária do mundo, né, com mais de 2 milhões de presos. Lá, o que nós temos é uma indústria já, digamos, amadurecida, que tem enormes ganhos absurdos. O que implica, muitas vezes, na análise dos teóricos norte-americanos da criminologia, implica certamente em um fomento ao aumento do encarceramento. Porque quanto mais encarcerados, maior será o controle da indústria do crime. E quando nós falamos em crime, a ideia que vem à cabeça de todos nós é a do delinquente comum, né? Mas nós temos um outro tipo de crime que é muito mais sofisticado. É aquele crime praticado por pessoas que saem da iniciativa formal para ir para o crime. Você falou nos Estados Unidos, por exemplo, né? O que tem de pessoas que saíram do exército e vão engrossar milícias ou paramilitares para lutar em outros países, cometendo crimes, quer dizer, passam a integrar uma rede dita de segurança, mas, na verdade, esses grupos, eles são também tão criminosos quanto aqueles que eles pretendem combater. Esse é um dado interessante e é algo que a gente visualiza também no Brasil. Sim, é um dos grandes problemas do Brasil, é com o soldado que dá baixa do exército. Ele ficou, às vezes, soldado velho, 10 anos no exército, dá baixa, e ele sabe fazer aquilo. Ele vai terminar se empregando aonde? E, na verdade, isso não é de hoje, né? Não. Na verdade, isso é um resquício. Nós temos a questão das milícias privadas, elas são historicamente penetradas na nossa realidade social, desde o período da escravidão. Na verdade, a nossa polícia, o controle populacional, ou melhor, o controle da população por parte da polícia surge justamente na perseguição dos escravos negros, por privados, né? E depois, então, isso se torna em uma instituição pública. Mas na ditadura militar, nós também tínhamos milícias privadas, também compostas de pessoas, então, que eram reformadas do exército, enfim, e que faziam o serviço, né, sujo por detrás da ideologia de segurança nacional, mas faziam aquilo que o exército não podia fazer. E isso, na verdade, repercute até os dias atuais. Muito da estrutura da ditadura militar se mantém no sistema de segurança pública no Brasil. Nós vamos encerrar esse bloco e voltamos em seguidinha e vamos tratar desta questão da visão histórica da polícia no Brasil de maneira especial e a sua evolução. Fique conosco, nós já voltamos.
Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Voltamos com o tema direito. O tema de hoje é mídia e criminalidade. Estamos com a professora Marília Denardim Budó, professora de Direito Penal e Processo Penal aqui na Unifra e doutoranda pela Universidade Federal do Paraná. Nós conversávamos no bloco anterior sobre a polícia, né? Eu gostaria que você esmiuçasse um pouquinho mais essa questão da história da polícia e como a população vê a polícia e como é que a polícia vê a questão da criminalidade. Nós temos uma tradição, na verdade, da nossa polícia de ter uma estrutura verticalizada e militarizada em plena democracia. E, na verdade, isso é um ranço histórico que permanece, né? Nós não temos... nas nossas raízes, digamos, o ideal de uma política mais democrática, de uma polícia mais democrática e cidadã. E isso se reflete muito claramente nas ações policiais nos bairros pobres. Se nós pegarmos a situação do Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós temos os dados a respeito dos autos de resistência, nós vemos um número crescente e alarmante de assassinatos praticados por parte da polícia, muitas vezes pelas costas. O que se vê apenas nos laudos necrológicos, mas que normalmente não chegam a criar processos penais, a ser motivo de processos penais, porque são qualificados não como assassinatos, mas como autos de resistência, ou seja, o policial estaria agindo em legítima defesa. Mas essa forma de atuação da polícia, ela tem as suas raízes, então, como eu vinha dizendo, na busca pelo inimigo interno. Algo que, historicamente, nas sucessivas ditaduras que nós vivemos no Brasil, foi, digamos, o centro, o foco da repressão penal. Além, claro, dos crimes comuns, a criminalidade política foi um foco, seja na década de 30, na década de 60. A polícia no século XIX, ela estava voltada contra os escravos e contra, enfim, aqueles que não tinham posses como uma forma de dominação. Depois, na virada do século XX, nós vivemos um grande período autoritário, primeiro com Vargas, depois a ditadura militar, e a polícia, então, aí passa a ser uma polícia política. Na verdade, exatamente. O que nós vemos, então, na verdade, é a dificuldade de a polícia conseguir compreender o suspeito, né, como um cidadão. Como um cidadão, como não uma como um pessoa objeto. com direitos, né, e não como um inimigo a se combater. Porque quando nós temos no foco um inimigo a se combater, nós admitimos assassinatos a queima-roupa. E, na verdade, existem várias, e nós vemos, agora tentando relacionar com os meios de comunicação, é muito comum nós assistirmos a notícias, né, nos meios de comunicação relatando, né, ocupações por parte da polícia ou invasões, como melhor queiram usar o termo, em que ocorrem, né, mortes de civis, e nos meios de comunicação parece que existe um termo que legitima as mortes, que é a presença de antecedentes criminais. E daí nós vemos que o indivíduo que tem antecedentes criminais é considerado um inimigo. Algo que, em um Estado democrático de direito, jamais poderíamos admitir. Só um exemplo disto, eu apliquei para uma turma agora que eu estou lecionando, na primeira aula, eu dei um problema para eles de um rapaz que furtou um casaco que estava num encosto de um bar, e ele tinha tido, nos últimos 2 meses, 8 entradas na polícia por furto. E um outro sujeito que havia fraudado o INSS, mas era primário. Qual era o entendimento da turma de que se deveria ser mantido preso ou não? Eu não preciso dizer que aquele que teve 8
passagens pela polícia, todos disseram que ele deveria ficar preso durante o processo e o outro que fraudou o INSS não, porque não oferecia perigo. Né? Então, se isto acontece dentro do curso de Direito, né, imagina na sociedade, porque a sociedade não compreende essa coisa. E aí, Marília, nós entramos na questão da vitimologia, porque muitos dos delinquentes, eles são vitimários, mas são vítimas também, porque são vítimas do processo. Né? O filme A Cidade de Deus mostra bem isso. Quer dizer, como é que o sujeito vai ter um comportamento dentro de um ambiente que é completamente hostil e tem outro tipo de regramento? Na verdade, então, essa vitimização pelo processo também, ela é precedida de uma vitimização por todas as instituições Sim, oficiais. sim. O que nós vemos nesses mesmos exemplos que eu dei dos combates nas favelas da polícia com os ditos traficantes, né? Na verdade, a única presença do Estado. A única presença do Estado nessas regiões é a repressão. Não tem nada para apoiar. É a violência institucional. Então, essa violência institucional, na verdade, é a primeira vitimização. Por isso que quando eu vinha falando dos dados sobre os assassinatos no Brasil, dados do DataSUS, que podem ser encontrados no site do SUS, a gente justamente chega nessa conclusão. As pessoas que mais morrem por vítimas de assassinatos no Brasil são as mesmas pessoas que estão na cadeia. Ou seja, são o foco do controle. E você falou no Rio de Janeiro um dado interessante. Como é que se chama quando a polícia toma conta do morro? O morro foi ocupado. É tropa de ocupação. Né? Quer dizer, o Estado não estava presente de nenhuma forma lá, nem prestando assistência da saúde, nem educação. E aí ele é ocupado militarmente. E o mais interessante é que o Estado admite isso, Sim, ao usar esse termo. É o Estado que usa o nome. Exatamente. Ocupamos, dominamos, está tudo dominado. E para ver essas origens militares também, né? Ocupação de território. É uma linguagem que não é uma linguagem de uma polícia democrática cidadã, é uma linguagem militar. A guerra ao crime. É a guerra ao crime. Então, a linguagem, ela mostra muita coisa, ela traz muita coisa. Às vezes, uma palavra, conforme escolhida, nós percebemos que por detrás daquilo está uma ideologia de racionalização do poder punitivo, que é muito mais de construção do inimigo, uma lógica de guerra, do que efetivamente aquilo que propõe a Constituição Federal, enfim, todas as convenções internacionais a esse respeito. E Marília, este é um problema que nós podemos dizer assim, é um problema brasileiro ou é um problema, digamos, globalizado como tudo é hoje? Eu diria que essa questão do enorme número de assassinatos cometidos pela polícia, isso é uma característica muito própria do Brasil, existe evidentemente em outros países latino-americanos com as mesmas raízes antidemocráticas, autoritárias como a nossa, mas mesmo nos Estados Unidos, onde nós temos aí uma polícia que, principalmente em situações como ocorreu lá na política de tolerância zero em Nova York, em que a polícia era, sim, arbitrária, completamente seletiva, tanto que enquanto 90% dos brancos aprovavam a política, apenas 10% dos negros aprovavam, porque eram eles as vítimas, na verdade, da polícia, né? Então, apesar de haver essa arbitrariedade em outros países, o número de mortos pela polícia, o Brasil é recordista, não tem a menor dúvida. E mudando um pouquinho de assunto, mas tratando ainda dessa questão dos assassinatos, as estatísticas sobre os assassinatos do Brasil são dolorosas, porque recentemente eu estive vendo de que 90% dos assassinatos, eles não são inquéritos que morrem porque não se chega a denominador comum de autoria. O pequeno número que vai a julgamento, né, ou ele termina sendo absolvido ou termina também o processo sendo prejudicado por falta de provas. Quer dizer, o número de crimes de homicídio que chegam à elucidação são mínimos. Essa questão quantitativa ela é interessante, mas eu traria uma outra categoria para nós incluirmos nessa análise, que é a seletividade do sistema. E isso acontece não só nos processos de homicídio, mas em todos os processos. Dependendo de quem é o acusado, nós vamos ter um determinado deslinde do processo. Nos crimes de júri... Ou dependendo quem é a vítima. Também, evidentemente, também, muito bem colocado pelo professor. Nos casos de júri, por exemplo, isso é bastante evidente. Eu, particularmente, já fiz muito júri e hoje eu sou contra o júri. Eu acho que o júri é uma excrescência.
é complicado, né? Porque nós temos pouquíssimos mecanismos democráticos dentro do processo penal e o júri acaba sendo visto como um grande mecanismo democrático. Quando, na verdade, se nós considerarmos que o processo penal ele é democrático na medida em que garante direitos ao acusado, e no júri, apesar de, claro, nós temos também grande chance de absolvição, dependendo, né, da retórica, do grande teatro que o advogado faz de defesa, ainda assim, o que nós vemos é, digamos, a confirmação dessa mesma raiz autoritária que nós estamos falando. O que eu vejo e eu critico o júri é o seguinte, quer dizer, a teoria do júri é de que o cidadão seja julgado pelos seus iguais. Como a maioria dos crimes acontece na base da pirâmide, e os jurados normalmente não estão na base da pirâmide, então há um preconceito do jurado em relação ao criminoso de baixo extrato social. Então, a dificuldade do júri condenar alguém do seu mesmo extrato social é muito mais difícil do que a possibilidade de absolver alguém do baixo extrato social, porque ele não compreende a realidade social daquele que está sendo julgado. Sem sombra de dúvidas, por isso que eu fiz essa observação, depende de quem é o acusado. Mas eu diria que isso não é só nos casos de júri. Eu diria que nos casos que são julgados pelo juiz singular também. Porque o juiz singular também faz parte de um extrato social. Faz. Porque o juiz singular e ele também tem a sua ideologia, tem a sua origem social. E dificuldade de compreender o outro. Isso, na verdade, existem vários estudos a esse respeito, no Brasil, inclusive, tentando quantificar, fazer análises quantitativas, mas também qualitativas das sentenças judiciais e tentando verificar qual é o perfil daqueles que costumam ser condenados, daqueles que são absolvidos, o tipo de crime, tipo de vítima e tudo mais. E o que nós vemos é que, normalmente, os juízes eles partem já de uma sentença dada por preconceitos, dada por pré-juízos. Para que serve o processo, então? O processo serve simplesmente para se coletar quais seriam as justificativas para essa decisão que já está pronta. Ele é um processo, ele não é um processo indutivo, ele é dedutivo. Ele já parte da decisão e vai deduzindo por que ele chegou àquela conclusão. Exatamente. Esse é o processo, digamos, de racionalização. E é por isso, agora entrando mais na questão do processo penal, que há essa necessária mudança no nosso Código de Processo Penal, que dá muita liberdade ao juiz na produção e na gestão da prova. Algo que é impensável em um sistema acusatório democrático, né? Então, na verdade, o juiz ele tem que ser imparcial dentro das possibilidades, né? Nós sabemos que o ser humano também não tem essa capacidade de ser neutro, de ser objetivo, mas ainda assim não é ele que tem que buscar prova, não é ele que tem que decidir qual testemunha vai ser ouvida e assim por diante, justamente porque isso já por si só retira qualquer possibilidade de um julgamento justo. E voltando ao nosso tema, que é a mídia e criminalidade, nós falamos da mídia, a influência da mídia na polícia, a influência da mídia na sensação de insegurança das pessoas, inclusive falamos da mídia na influência sobre o juiz. Agora, e a mídia, até que ponto ela garante a democratização do processo, na medida em que ela passa também a divulgar atos do processo, fazendo com que a população que é leiga passe a julgar determinadas situações processuais que possam ser favoráveis ao réu ou não? Eu sempre tenho um certo receio quando nós falamos assim, na verdade, todos os veículos de comunicação têm um certo receio quando falamos em controle, né, dos meios de comunicação, das mensagens, dos conteúdos ou mesmo da forma. Mas, efetivamente, o que nós temos aí é uma enorme influência dos meios na própria percepção sobre o processo. Correto. Então, não só sobre a criminalidade, mas também sobre o processo. E muitas vezes nós vemos uma grande incompreensão da população. Inclusive a mídia divulgando, por exemplo, gravações, questões que são do processo e que são pinçadas lá E dentro. que muitas vezes prejudicam o processo. Corretamente. Né? Então, nós vemos as pessoas às vezes indignadas com o indivíduo porque foi preso e logo depois foi solto, por exemplo. Porque Sim. isso aparece assim na mídia, Sim, né? Normalmente exatamente. o âncora faz uma cara, uma expressão Exatamente. facial de desapontamento ou até de, como eu poderia dizer,
De perplexidade. Né? Perplexidade por esse fato. Mas o que nós sabemos, o que falta ficar claro é justamente que em um processo, a prisão antes da condenação é exceção. A prisão deve acontecer apenas após o trânsito e julgado da sentença, ou seja, quando não pode mais haver qualquer tipo de recurso. E muitas vezes a soltura de um indivíduo que foi preso em flagrante é encarada como uma absolvição, quando não se trata disso. Se trata, sim, do fato de que qualquer pessoa que esteja sendo processada é presumida inocente até que se prove em contrário. E o papel de provar o contrário, a culpa, é da acusação. É da acusação e não, né, a defesa que tem que provar a sua inocência. Pois eu conversei hoje com a professora Marília Denardim Budó, professora de Direito Penal e Processual Penal aqui na Unifra. Nós conversamos sobre esta questão da mídia e criminalidade e resvalamos para outros assuntos relacionados também à questão da criminalidade, que é um fato muito interessante para que o telespectador possa compreender um pouco melhor esta questão que é muito mais complicada do que os meios de comunicação apresentam. Nós pretendemos, com esse programa, fazer algum contraponto. Agradeço a professora Marília pela disposição em participar do programa e convido você a estar conosco na próxima segunda, às 11h30, com o novo Tema é Direito, ou então assistir ao nosso reprise logo mais às 0h30. O programa também está à disposição a partir de amanhã pelo site da TV Unifra. Você acessa o site da TV Unifra e vai lá, o Tema é Direito, e pode assistir ao programa na íntegra. Muito obrigado e uma boa semana para todos.